Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma audioaula, não, uma videoaula de língua portuguesa. A audioaula é lá na rádio, que você também pode ouvir as nossas dicas, as nossas aulas de língua portuguesa através das plataformas digitais e também na rádio. Aqui, o vídeo, e nós vamos trabalhar ainda trovadorismo. Olha só, não travei a língua. Agora, as influências do trovadorismo nas produções atuais. É um assunto interessante. Você vai gostar, você vai se identificar. Eu pensei nos alunos que eu tenho, né, da rede estadual, que sempre falam de uma outra música, e eu pensei nessa aula que vocês vão gostar, tá? A gente vai falar novamente dos movimentos literários, não dá para não falar dos movimentos literários da época do trovadorismo, o contexto histórico e, claro, as produções, certo? Bom, o trovadorismo foi formado, aconteceu, né, na formação do Estado português, mas não é um movimento assim, vamos criar um movimento. Não, ele aconteceu e não havia a intenção de se criar um movimento literário, muito menos se opor a nada. Por quê? Porque quando você estuda a história literária, você vai ver que os movimentos literários, eles vão acontecendo em função dos fatos históricos que influenciam a economia, a sociedade, né, os modelos econômicos, a política, os sistemas de governo. Tudo isso que acontece vai influenciar nas produções literárias, lógico, certo? E ao longo da história da literatura, você vai estudando trovadorismo, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. O trovadorismo, aí vem o humanismo, o classicismo, e barroco, arcadismo, tá, até chegar ao modernismo, esses movimentos vão se opondo um ao outro, as características de um vão surgindo movimentos com características contrárias ao anterior, mas aqui é o início de tudo, então o trovadorismo não tinha nenhuma intenção de se opor a nada, certo? O povo gostava de cantar, de expressar suas emoções. Quem não gosta de cantar? Seja no banheiro, organizando alguma coisa dentro de casa, às vezes dirigindo, no carro. Eu, pelo menos, gosto muito de música. Então, é natural que as pessoas gostem de cantar, de expressar suas emoções, sabendo ou não, afinado ou não, sempre a gente dá uma cantadinha. E os seus sentimentos. É através da música que nós expressamos os nossos sentimentos, não é assim? E cantavam as trovas. Trovas são poesias, composições poéticas acompanhadas de música. De música não, de instrumentos musicais que se tornaram música, certo? E a grande maioria das poesias, como já sabemos, não era escrita, ela era comum entre o povão, né, as pessoas que na maioria era analfabeta, ok? Aí eu tenho, seja no rádio, né? Seja no rádio, que ouvimos tanto, ou uma playlist que você coloca no seu smartphone, muito comum, baixa umas músicas na internet, coloca num pendrive, põe numa caixinha de som, e aí a gente gosta de curtir a nossa playlist especial, certo? Então, seja numa playlist no Spotify, onde você também pode escutar as nossas aulas, é comum que as músicas mais tocadas sejam sobre que tema? Amor. Não é assim? Amor, o amor está no ar, em evidência, na maioria das músicas. E temas como saudade, amor não correspondido, traição, né? Um romance, que mais? Interesse por um estilo musical antigo, de origem lá da Idade Média. Às vezes, os nossos pais, né, pessoas mais velhas que nós, vão ouvir umas músicas assim que não fazem parte do nosso contexto, aí a gente acha, que música é essa? Nunca ouvi e tal. Por quê? Porque cada tempo, né, tem as suas características e você vai se identificando com determinadas músicas. Isso não quer dizer que você não possa gostar de uma música mais antiga, certo? Então, no século XII, as canções eram muito pedidas no movimento chamado trovadorismo, que nós já conhecemos muito bem, tá? Acompanhados de instrumentos musicais e de dança, os trovadores, os então poetas, compositores da época, viajavam entoando as cantigas. Eles iam de região em região fazendo as suas apresentações. Foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média, certo?
E, ao lado das novelas de cavalaria, que nós já estudamos, é expressão da prosa no período. Então, novelas de cavalaria, expressão da prosa. Cantigas, poesias cantadas, o verso, né? Poesia poesia e trova não. Poesia e prosa. Poesia, trova, versinho. Prosa, aquele texto assim, escrito como esse aqui, tá? Com parágrafo e tudo mais. A cavalaria medieval, bom, ela se constituiu como principal mecanismo de defesa para a proteção dos interesses da nobreza durante o feudalismo. Como eu falei para vocês, já em outras aulas, os cavaleiros, eles saíam até em cruzadas para defender os interesses dos governos da época, tá certo? As novelas de cavalaria, também chamadas de romances de cavalaria, foi um gênero literário escrito em prosa, você já sabe que um texto escrito em prosa é assim, nesse estilo, típico da Idade Média. Foi lá na Espanha, na Inglaterra, na França, na Itália e em Portugal, que as novelas de cavalaria tiveram um grande êxito, tornando-se composições, apresentações populares. Lembrando que elas eram traduções, tá? Da Inglaterra e da França, isso lá em Portugal. O auge deste gênero foi no final do século XV e começo do século XVI, no contexto da fase inicial do trovadorismo. Então, recapitulamos bem. Aqui eu tenho uma figura, tá? De um cavaleiro, tá? Derrotando aqui um animal das novelas de cavalaria. Então, o que as novelas de cavalaria retratavam? Aventuras, atos de coragem, aventuras sem fim e em sequências. O que te lembra isso? Sequência. Hoje se conta uma história, mas a gente não termina essa história. Amanhã a gente continua. E depois amanhã. E na semana que vem. Então, era assim. Isso nós vemos nas séries que nós assistimos, não é assim? Isso nós vemos também nas novelas de hoje. Então, as novelas são produções que são contadas, né, que são encenadas em série, em sequência, em capítulos, que nós chamamos hoje. O amor idealizado do cavaleiro pela dama que amava. Amor cortês por conta do relacionamento que havia entre os servos e os senhores feudais. Lembram essa servidão? Pois é. Provação da honra, lealdade e coragem do cavaleiro. Então, o cavaleiro era um herói. Então, novela de cavalaria era basicamente isso aí, certo? Aqui eu tenho um castelo, certo? Os castelos aqui representam o conteúdo da prosa medieval, que varia de acordo com a imaginação do artista, né? Lógico, se é uma novela, é uma produção, a gente vai chamar de ficção, idealização de situações que nós gostaríamos de apresentar. Muitos repetem as mesmas temáticas, nós já falamos, o amor cortês, ou até o amor impossível, histórias lendárias, as temáticas, certo? Mas com recortes, né, com pedacinhos do engenho ficcional, né? Um pouco de idealização, um pouco de fantasia. Um bom exemplo é a especulação em torno do Santo Grau. Você já ouviu falar disso? Existe um filme chamado Indiana Jones e a Última Cruzada. Se você nunca assistiu, procure. Neste filme, se eu não estiver enganada, que eu acho que eu não estou, o Indiana Jones, ele vai precisar ir atrás do Santo Grau, que seria o cálice que Jesus tomou durante a última ceia. E ele faz isso para salvar o pai. Eu não vou contar a história toda, mas esse filme do Indiana Jones é baseado nesta novela aqui, A Demanda do Santo Grau. Os cavaleiros saíam em busca deste cálice sagrado usado por Jesus, certo? Então, assim, a gente já sabe aqui que os trovadores andavam com seus instrumentos musicais para apresentar suas trovas, né? E expondo as suas cantigas. Então, foi um dos gêneros mais populares. A devoção antes era dedicada aos senhores feudais, certo? Donos dos grandes terrenos, né? Grandes terras. No trovadorismo, na questão da produção literária, esta devoção que se havia pelo senhor feudal, por parte dos servos, eles tinham proteção, eles tinham lugar para produzir, então eles deviam essa servidão ao seu senhor feudal. Esse modelo
vai refletir na produção literária, tá? O trovador era subordinado à sua dama. O trovador era um apaixonado, o amor cortês serviu por conta desse sistema aí. Então, qual é a herança do trovadorismo para os nossos dias atuais? Pensa comigo. Há alguma influência? Você já conhece novela de cavalaria? Eu até citei a novela para nós entendermos. Não é a mesma coisa, mas características assim que se assemelham. A sequência do enredo, né? Enredo é a história em si. Essa sequência ela vai se dando e aí eu posso dizer que uma novela de cavalaria eu vou compreender mais ou menos uma novela dos tempos atuais. Você já assistiu novelas de época? Pois é. Então, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas eu consigo entender o que significaria uma novela de cavalaria, certo? E as produções literárias, eu já sei que correspondem para nós, no dia de hoje, à boa e velha música, que acalma a nossa alma algumas vezes, que traz pensamentos de outrora, que faz nós lembrarmos de pessoas. Músicas emocionam, músicas marcam o tempo, não é assim? Fazem nos lembrar de coisas maravilhosas, às vezes de coisas tristes, de momentos bons da nossa vida, de momentos ruins. Então a música, ela marca muito. Então, será que nós temos o trovadorismo herança para a nossa música? Vamos ver? Curiosidades. Aqui, não sei se você já viu, mas com certeza você já sabe disso aqui. Isso aqui é uma apresentação que acontece, ou pelo menos acontecia, no Centro Histórico de São Luís. Sabe o que acontece? Os turistas contam a história da nossa ilha, tá? Eu já falei em outras aulas das lendas que compõem aqui a ilha de São Luís. Os turistas contam a história de São Luís em apresentações, certo aqui? Serenata, é um passeio serenata, onde eles vão encenando, vão contando, acompanhado de instrumentos musicais, acompanhado de uma banda. Acompanhe o slide comigo. As curiosidades e fatos sobre as ruas, casarões e todo o acervo arquitetônico da cidade de São Luís, guia de turismo ao som de músicas clássicas que todos os ludovicenses sabem de cor. Então, aqui é a apresentação. Aqui tem uma apresentação, isso aqui é lá no Centro Histórico, e aqui aparece aqui um anjo, né? E aqui uma pessoa aqui embaixo. Então, aqui a gente tem uma apresentação. Eu trouxe a figura para vocês. Outra figura. Observa aí no slide. Aqui é a representação de Ana Jansen. Você conhece a lenda de Ana Jansen? Pois é, ela faz parte da nossa cultura popular. E os guias turísticos fazem esse trabalho ali pelo centro histórico. No momento não está acontecendo por causa da pandemia. Então, assim, as canções trovadoras, as canções trovadorescas, pelos artistas atuais. Canções trovadoras são divididas em líricas e satíricas, nós sabemos. As líricas são cantigas de amor, cantiga de amigo, que falam a de amor fala do amor impossível, a de amigo fala de um amor também por alguém que foi embora, ou o eu lírico é feminino, fica esperando o seu amor. E as satíricas são de maldizer e escárnio, certo? Cantigas de maldizer são aquelas onde o nome da pessoa é citado, né? Fala-se na música, e a de escárnio é só uma crítica indireta. Então, aqui nas satíricas eu tenho as críticas, nas líricas eu tenho amor. Então, aqui eu trouxe uma canção que está fazendo muito sucesso. Não é de agora, ela é da década de 70. Ela foi representada pelo Ronivon, mas todo mundo que eu conheço, conhece, canta, repete. Eu tentei até fazer aqui a coreografia no estúdio, mas não deu certo. A equipe aqui não quis, né? Aquela coreografia que vai para trás. Chama-se O Carpinteiro. Acompanha comigo. No meu conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era para ela. Esse carpinteiro aqui não tem grana. E a amada dele era uma princesa. Então, gente, esse amor aí não pode ser correspondido. Muito provavelmente porque ele não tem dinheiro. Então, ele se coloca aqui como alguém que ama, uma princesa. Princesas são tratadas com muito amor, com uma cordialidade, né? Então, aqui a gente tem uma característica lá do trovadorismo, numa canção
que não é contemporânea, né? Ela já é um pouquinho mais antiga, já falei da década de 70, época da Jovem Guarda, mas que está fazendo sucesso na voz de cantores atuais, não é assim? Então eu posso dizer aqui que eu tenho uma característica de cantiga de amor. Vamos continuar? Mas um dia ela passou, sem nada saber, quando viu, logo amou, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Olha aqui a característica, ó. Pobre, sem dinheiro é pobre, não tem dinheiro, e ela nobre, ó. Havia umas relações impossíveis lá no trovadorismo, quem era da classe lá da base da pirâmide, quem os servos, os plebeus não poderiam se relacionar com ninguém da nobreza. Então aqui mostra essa impossibilidade de amor. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria e com todo carinho comigo casaria. Olha quem é o compositor, Tim Ardim, foi apresentada, foi interpretada pelo Rony Von e agora por quem? Elias, né? Monkey Bell e o Natanzinho, né? Assim, tem coreografia, você pode botar, pode ouvir e entender que nessa música a gente aprende também literatura. Cantiga de amor, eu já falei, foco, qualidade da mulher amada. No carpinteiro ela era princesa, ela era da nobreza e ele pobre sem dinheiro. Vamos avançar, amor não correspondido. Olha essa daqui, ó, bate outra vez. Isso aqui é do Cartola. Com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Vou cantar. Enfim, volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Olha aqui a declaração para elementos da natureza. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos. Enfim, aliás, por fim, bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, o tempo está passando, o eu lírico, ó, foi embora. O eu lírico não, a pessoa amada foi embora, e o eu lírico aqui conversa com as flores. Volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Aí o eu lírico vai se queixar a quem? As rosas. Lá na Idade Média, o eu lírico se queixava ao mar, não é assim? Elementos da natureza, é aqui, ó. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Olha só aqui a linguagem, ó. Devias vir. Linguagem, a língua portuguesa aqui bem colocada, bem trabalhada, bem erudita. E o Agenor de Oliveira, que é o autor dessa canção maravilhosa. Deu para entender? Cantiga de amigo aqui? Pois é. São escritas em primeira pessoa, né? Devias tu vir. Queixo-me, eu. Quem queixa-se? Eu. Geralmente apresentadas em forma de diálogo, né? Conversando aqui com as rosas. Queixo-me as rosas, eu estou conversando com as rosas, mas as rosas não falam. Então, resulta num trabalho formal, apurado em relação às cantigas de amor. E isso funciona na cantiga de amigo. Entenderam? A cantiga de amor e a cantiga de amigo, que diferencia uma da outra. A cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, mas ambas tratam desse amor, a de amigo, o amor foi embora. Olha essa aqui é conhecida. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você brincou comigo, bagunçou com a minha vida e esse sofrimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo tentando te esquecer, vendo a hora morrer. Não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Olha a esculhambação aqui, gente. Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração. Aí já não lhe quero, amor, me dê ouvidos. Por favor, me perdoa, tô morrendo. Aqui eu tenho expressão
A ausência está fazendo mais estrago que a sua traição. Já é outra música aqui, tá? Eu vou voltar um pouquinho. Aqui a gente tem a. É porque eu avancei. Aqui eu tenho o amor, a mulher não vale nada, né? O eu lírico é masculino, mas ele gosta mesmo assim, então ele está esculhambando, ele está esculachando, ele está sendo crítico. E aqui a última. Sua ausência. Sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume está impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita! Eu desculpo tudo. O cara, ele diz assim para ela. Gente, eu tô enrolada aqui com os slides. Ô, Rita, volta desgramada, volta nojenta, volta desgraçada. É mais ou menos isso que ele diz. Volta que eu perdoo a facada. Gente, foi uma briga. Aqui ele expõe o nome da pessoa amada, chama de Rita, e ele diz: volta, Rita desgramada, volta que eu perdoo a facada. Que eu tenho exemplo de uma cantiga de maldizer. Você não vale nada, mas eu gosto de você, escárnio, não trata o nome da pessoa amada, mas aqui ele fala, o nome da mulher tá aqui, ó, Rita. E aí a gente tem um exemplo de cantiga de escárnio e maldizer em produções atuais. Compliquei?